Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 39. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 37, nós vamos meditar nos sonhos de José, isso mesmo, um dos últimos filhos de Jacó. E José era especial porque foi o primeiro primogênito por parte de Raquel. Lembra que Raquel era estéril? Isso, e Deus abriu a madre de Raquel, a amada de Jacó. E ela deu à luz a José. Então José, ele tinha, era o primogênito ali por parte de Raquel, e ele tinha um lugar especial no coração do pai. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, e este é o relato de Jacó e da sua família. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava dos rebanhos do seu pai e trabalhava com os seus meios irmãos, os filhos de Bila, Zipa, mulheres de seu pai. E contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Então, olhe só, no início dessa história, desta família, nós vimos a animosidade, nós vimos os ciúmes, entre duas irmãs, Lia, esposa, a primeira esposa de Jacó, e a segunda esposa, a grande amada Raquel. Então, todo o tempo nós vimos a disputa, a rivalidade, os ciúmes, a concorrência entre as duas, E isso vai se estendendo para onde? Para os filhos, olha só, não é? Jacó, ele tinha uma família numerosa, uma família abençoada, mas era uma família que tinha alguns problemas, não é? Da mesma forma, temos hoje famílias abençoadas, filhos que são heranças do Senhor, mas que temos problemas e precisamos encarar os problemas, pedir sabedoria a Deus para administrá-los, Não olhar como vistas grossas, colocar o sol sobre a peneira, não é o ditado popular? Não, precisamos, enfrentar as nossas dificuldades, os nossos problemas familiares e resolvê-los. E por Jacó não dar essa devida atenção, você vai ver a dimensão desse problema familiar. E aí, nós vamos ver que certa noite José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Então você percebe que quando o problema não é tratado, ele não diminui. Não adianta eu ignorar, não adianta eu ir varrer para debaixo do tapete e esperar que a sujeira suma. Não, vai ter consequências cada vez maiores. E aqui nós vamos ver que os irmãos cada vez mais odiavam José pelo que ele representava, pelo que ele dizia, de como ele agia. E aí ele conta o sonho que eles estavam no campo, amarrando feixes de trigo, e de repente o feixe de José se levantou, ficou de pé, e os feixes se ajuntaram ao redor dele e se curvavam diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como ele os contava. Observe só, esse foi o primeiro sonho, o sonho dos feixes. Logo em seguida, nós temos o relato do segundo sonho de José, que era o sol, a lua e 11 estrelas, E aí
nós vamos ver que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante dele. E dessa vez ele contou o sonho não apenas para os irmãos, mas também para o pai, para Jacó. E Jacó o repreendeu desse sonho, porque era muita petulância de José, não é? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas o seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos, né? E aí, por conta disso, nós vamos ter um episódio muito triste nesta família, que José é vendido como escravos a mercadores. É isso mesmo. Olha só o que está relatando no 37:12. Pouco depois, os irmãos de José o levaram um rebanho do seu pai para pastar junto a Siquém. Lembra da cidade de Siquém? Então, Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se e eu vou te enviar até eles. Estou pronto para ir, disse José. Vá ver como estão os seus irmãos, os rebanhos, e traga-me notícia deles. Jacó enviou José e enviou de sua casa ao vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O senhor sabe aonde eles estão cuidando do rebanho? O homem lhe disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu ouvi dizer que estão em Dotã. Então José foi atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, reconheceram de longe. E antes que eles se aproximaram, planejaram matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram os outros. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas e diremos ao nosso pai que os animais selvagens o devoraram? Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rúben ouviu o plano e tratou de livrar José. Por quê? Rúben era o primogênito, então ele meio que se sentia responsável e o pai iria cobrar dele se acontecesse algo com algum dos seus irmãos, né? E aí nós vamos ver que Rúben logo deu um jeito de inventar outro plano e disse: olha, não matemos, disse ele, por que derramar sangue? Jogue-no numa cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubens planejava resgatar José e levá-lo de volta ao seu pai quando seus irmãos se afastassem. Agarraram, jogaram numa cisterna vazia sem água e mais tarde, quando se sentaram para comer, viram uma caravana de camelos vindo na sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo, mirra de Gileade para o Egito. E Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos matando o nosso irmão e encobrimos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. E os irmãos concordaram. Rúben não estava por perto. E aí eles pegam José e vendem José. Algum tempo depois, Rúben voltou para tirar José da cisterna e levá-lo para casa e descobriu que ele não estava lá. E aí Rúben rasga suas vestes, voltou aos seus irmãos e perguntou: o menino sumiu, e agora o que faremos? E os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. E enviaram a túnica para o pai com a seguinte mensagem: veja o que encontramos, não é a túnica do teu filho? O pai a reconheceu de imediato e disse: sim, é a túnica do meu filho. Um animal selvagem deve ter o devorado e com certeza José morreu despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, vestiu de pano de saco e por longo tempo lamentou profundamente a morte do seu filho. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava. E ele disse: descerei à sepultura lamentando a morte do meu filho, dizia ele continuadamente. Imagine essa família reunida. Sempre que se reunia, Jacó lamentava a ausência e a morte do seu filho José. Será que não bateu, né?
um remorso nesses irmãos? Eu acredito que sim, mas era preferível deixar a situação como está. E aí nós vamos ver, por esta época, Judá saiu da casa e mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira, né? Pode ver, né? Judá, foi ideia dele vender José. Então ele não aguentou ficar ali no meio da família, vendo o seu filho, o seu pai chorar, lamentar, dia após dia a morte de José. Possivelmente ele deve ter ficado, sabe, agoniado, porque a ideia foi dele. Então ele se desligou da família e foi morar mais distante, né? Então aí nós vamos ver a história de Judá e de Tamar. Tamar, né? Nós podemos ver que era uma mulher cananita. E aí nós vamos ver que olha só, por esta época, Judá saiu da casa e mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Ira. Ali Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relação com a mulher e ela engravidou e deu à luz a um filho e ele chamou de Er. Ela engravidou novamente de outro filho e deu o nome de Onã. E quando estava morando em Quezibe, ela deu à luz ao terceiro filho e o chamou de Selá. Devido ao tempo, Judá arranjou o casamento de Er, seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas Er era um homem perverso aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de Er: case-se com Tamar, a sua cunhada, para suscitar a herança do seu irmão. E o texto fala, né, que a tradição da época, ele deveria gerar herdeiro, pelo menos o primogênito seria herança do seu irmão. Só que Onã não estava disposto a ter filhos que não seria seu herdeiro. Por isso, todas as vezes que ele tinha relação com a Onã, com a cunhada dele, ele derramava o sêmen no chão para que não gerasse herdeiro. E isso, né, afrontou a Deus. O Senhor considerou maldade a atitude dele e também tirou a vida de Onã. Olha só que geração perversa, a geração decorrente de Judá. E aí você dá continuidade na história, né? E aí ele, temendo que Selá, né, que era o filho mais novo, tivesse a mesma direção, a mesma morte, né? Só que era necessário. Assim Tamar voltou para a casa de pai. Por quê? Selá ainda era muito criança, muito menino e não podia ser dado em casamento. E aí nós vamos ver que Selá já era adulto, Tamar ficou sabendo e não recebeu a notícia de que ele estava pronta para o casamento. E aí nós vamos ver toda uma arquitetura de plano, né, contra Judá. Ou seja, se você ler todo o texto, você vai ver que Tamar, ela se disfarça de uma prostituta e ela tem relação com o próprio sogro para suscitar herdeiros, né? Para uma mulher isso era muito importante. E aí, só que uma mulher viúva como ela, grávida, era pena de morte. Morria, segundo a lei de Moisés, apedrejada. Só que quando vão perguntar a ela, vale a pena ler toda essa história para você descobrir o plano arquitetado de Tamar, né, em relação ao seu sogro Judá. E ele vai admirar, né, que o erro não tinha sido da própria nora dele, sim dele. Ela era uma mulher justificada por ele. Capítulo 39, nós vamos ver José, sabe aonde? Na casa de Potifar, né? Retomamos aí, tivemos uma pausa para contar a história de Judá, e aí nós retomamos no capítulo 39 a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, e o texto fala que ele foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, e ele foi trabalhar na casa do oficial
do governo egípcio, né, um oficial egípcio chamado Potifar. Ele era capitão da guarda de Faraó, rei do Egito, né? E aí nós vamos ver que ele era um rapaz muito bonito. O texto fala isso no versículo 7 do capítulo 39. E a esposa de Potifar assedia, quer se enamorar de José. E José, foge dela, né? E ela começa a arquitetar planos para tentar pegar José e ter relações com José. E José, acima de ser fiel a Potifar, ele era fiel a Deus, né? E aí nós vamos ver que ela inventa uma história e José é preso na cadeia. Ele tem tantas experiências, não é? E ele termina sendo o braço direito do carcereiro, interpreta sonhos de detento, muita coisa acontece quando José está na detenção, né? Eu quero que você leia cada detalhe e não perca a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Não importa a circunstância, queremos que os nossos olhos estejam no Senhor. Ensina-nos diante das nossas dificuldades, diante dos nossos processos, a sempre confiar em Ti. Ter o nosso coração limpo, pronto, Senhor, para ouvir a Tua voz e andar segundo os Teus preceitos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.